Bom dia, amados. Uma alegria, um prazer podermos estarmos separados juntos, né? Ou juntos separados, da melhor forma que você achar melhor. Mas em Cristo nós somos um, né? E que Deus abençoe poderosamente a tua vida neste dia em que se comemora a Páscoa. É algo que é a base da nossa fé, o alicerce da nossa crença, a ressurreição dos mortos. Nós cremos nisso. E a palavra de Deus prega isso. E nós cremos na palavra de Deus. E neste momento eu quero dizer para você que neste dia, quando se comemora a Páscoa, precisamos sim relembrar da morte e da ressurreição de Cristo. Mas não apenas um dia no ano. Não apenas um dia. Páscoa não é uma festividade que se dão presentes ou que come muito chocolate, não é isso. Páscoa ela retrata a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ela retrata ali como símbolo o cativeiro da nação de Israel sendo restituída daquele cativeiro e levado para a promessa de Deus. A Páscoa através de Jesus Cristo na nossa vida, ela retrata a remissão do Senhor Jesus por nós, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. E Ele se entregou ali para nos redimir dos nossos pecados, para tirar a nossa culpa e para pagar a nossa conta, a nossa dívida com Deus, devido às nossas transgressões. E o profeta Isaías diz que Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que estava sobre os seus ombros era nosso, o pecado era nosso. Mas a palavra de Deus diz que Ele não apenas morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, como Ele mesmo já trazia essa mensagem aos seus discípulos, do qual não foi bem recebida, ou não foi ouvida, ou guardada no coração. E o fato de Jesus ter ressuscitado, isso que estabelece a nossa fé, a nossa crença. Eu quero, iniciando este momento, este culto, neste dia de celebração, eu quero ler alguns versículos da primeira carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo escreve assim: "E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Não vale nada você crer. E ainda permaneceis nos vossos pecados", isto é, você ainda está em condenação. "E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecem." Aqueles que morreram em Cristo antes estão perdidos. "Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A ressurreição, ela nos dá uma garantia de uma vida eterna com Deus. Uma vida para sempre com o Senhor na sua glória, no reino que Ele preparou e está preparando para aqueles que creem. Lá em João 14, Jesus fala disso. Mas se eu não creio em ressurreição, isso para mim não é real. E se isso para mim não é real, a minha vida limita-se nessa terra. E de que vale a nossa vida nessa terra? Muito pouco. Se nós não vivemos bem e não usufruímos um pouquinho dessa terra, depois que nós formos daqui, não terá valor algum. Depois de 24 horas, por mais amados que somos, que sejamos, né, ninguém nos suporta mais. E depois de alguns dias no túmulo, nada mais resta. O que vale a vida neste mundo, se não for a esperança que temos na ressurreição dos mortos? Cristo, a primícia da ressurreição, diz Paulo. Depois nós vamos seguir o mesmo caminho. Assim como todos morreram em Adão, diz o apóstolo Paulo, isto é, como o pecado através de Adão nos trouxe a morte, também a ressurreição de Cristo Jesus nos traz vida eterna e nos leva a uma ressurreição eterna com Cristo na glória. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que você possa realmente vivenciar isso, não apenas um dia no ano, mas a cada dia, a cada momento.
é como completar mais um ano, é como fazer aniversário. Né? Quando criança, a criança não vê o dia de chegar à sua data, o seu dia de aniversário, onde o foco da atenção é voltado totalmente a ela. Depois nós vamos crescendo, vamos nos amadurecendo e nós percebemos que o dia do nosso aniversário é um dia comum como os outros. Né? Naquele dia nós não subimos um degrau de mais vida, de mais velho, vamos dizer assim. Os degraus são subidos todos os dias, todas as horas, todos os minutos e todos os segundos. A vida segue, né? E nós vamos avançando dia a dia. Se nós não avançarmos em Cristo a cada momento da nossa vida, nós vamos estagnar, nós vamos definhar e nós vamos morrer. Cristo morreu por nós, Cristo morreu por você para te dar esta vida eterna. E Ele também trará com Ele a ressurreição para as nossas vidas, para que sejamos realmente glorificados para uma vida eterna com Ele. Eu vou dar mais um hino para você, o elevo espiritual aí. Coloque a sua vida na mão do Senhor. Depois estaremos meditando um pouquinho na palavra. O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contém essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Quer morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar.
Eis aqui, pastor, com Jesus. A vergonha da cruz. A vergonha da cruz. Quero sempre levar e sofrer. Cristo está vindo nos buscar, Fabiana. Cristo vem me buscar e com Ele mular uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Até por uma coroa trocar. Eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, que retrata realmente o fato das mulheres terem ido ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Lucas capítulo 24, do verso 1 ao verso 8, quero ler com você esse texto, que fala sobre a ressurreição de Jesus. Hoje nós é comemorado hoje a Páscoa, que se relembra a morte e a ressurreição de Cristo. Mas isto é mais do que uma ressurreição. Isso é muito mais profundo do que isso. E muitas vezes nós precisamos vivenciar isso dentro da palavra, do contexto bíblico, para que nós possamos desfrutar das graças, da bênção, do poder e da autoridade de Deus na nossa vida e através da nossa vida. E eu creio sim que a igreja de Jesus hoje ela tem vivenciado muitas vezes um ritual, uma forma de dizer que serve a Deus, que busca Deus, que anda com Deus. Mas ela precisa buscar a essência desse viver com Deus e andar com Deus. Eu quero compartilhar com você, Lucas 24, 1 a 8, diz: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus. E aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscai entre os mortos o que vive? Eu vou repetir este questionamento daqueles varões. Por que buscais entre os mortos o que vive ou o que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia. Quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Então se lembraram das suas palavras. Paizinho, nós te adoramos, te exaltamos e glorificamos o teu nome. E somos gratos a ti, Senhor, pelo privilégio que temos, Senhor amado, de ter a tua palavra e através da tua palavra entender o teu propósito e entendendo o teu propósito, ó Pai, entregar-nos a este propósito, Senhor.
para que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas. E temos, ó Pai, o privilégio de viver, ó Pai amado, a esperança, Senhor amado, que o Senhor nos dá, Senhor, de um Cristo vivo, de um Cristo autêntico, de um Deus vivo, real e verdadeiro, embora invisível, mas um Deus que nós podemos sentir, vivenciar a cada momento da nossa vida. É só buscarmos a Ti, é só clamarmos por Ti, é só, Senhor, nos colocarmos na Tua presença, nos humilharmos diante do Senhor, reconhecendo que Tu és Deus, ó Pai, e somos necessitados de Ti. Nós podemos vivenciar o Teu agir, o Teu mover, ó Pai, em todas as áreas da nossa vida. Te louvamos, Senhor, te adoramos e agradecemos ao Senhor pelo Teu infinito amor, pela Tua infinita graça, Senhor, que nos alcançaste, ó Pai. E nesta manhã eu quero colocar diante do Senhor cada um que está, Senhor, conosco neste momento desta live, Senhor, deste culto que estamos realizando, ó Pai amado. Que a Tua glória nos alcance, que o Teu poder se mova, ó Pai amado. Que não estejamos, ó Pai, separados espiritualmente como estamos separados fisicamente. Que estejamos unidos, ó Pai, e unidos num só sentido, unidos no Senhor. Porque Tu disseste, Jesus, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, com um propósito único, ali eu estou no meio deles. Tu estás conosco, Tu estás em nós, ó Pai. Te louvamos, te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero falar um pouquinho com você nesta manhã, e eu coloquei um tema nesta palavra, um tema um tanto estranho, né, mas coerente, tá? E o tema desta palavra, eu pus assim, saindo do cemitério. Saindo do cemitério. Não saindo do túmulo, saindo do cemitério. Porque na verdade foi o que aquelas mulheres foram fazer. Elas foram ao túmulo de Jesus. O túmulo de Jesus estava num lugar onde existiam túmulos, né? Outros túmulos. Nós costumamos dizer que o lugar onde existe túmulos é um cemitério, né? Onde sepulta as pessoas que perderam, os corpos das pessoas que deixaram de viver nesta terra. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 1, diz: E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo, isto é, ungir Jesus. O texto que nós lemos também retrata Lucas retratando, e mais embaixo ele fala dessas 3 mulheres que vão ao túmulo para ungir Jesus. Na verdade, é uma expressão muito forte de amor, de ternura, de carinho com aquele que morre, né? Aquelas mulheres tiveram, né, no primeiro dia da semana, de madrugada, levantaram mais cedo e elas vão ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Uma atitude relevante, uma atitude que nós não podemos desprezar, uma atitude que nós não podemos desconsiderar. Aquelas mulheres tinham realmente um carinho e um apreço por Jesus. E elas enfrentam dificuldades para ir ao túmulo. Elas sabiam que para chegar àquele túmulo, elas tinham que enfrentar os guardas que estavam postos lá como sentinela, por ordem, para que não fosse roubado o corpo de Jesus, com a intenção de dizer que Jesus havia ressuscitado e tornar-se pior a situação, como eles diziam, daquela seita, realmente constatando a ressurreição. Elas tinham que realmente enfrentar ali aqueles guardas. Ela tinha que revolver aquela pedra que era muito grande e muito pesada. Então mostrava uma disposição e uma determinação e de uma atitude realmente louvável, sacrificial por alguém que realmente ama. Mas uma coisa nós deixamos de passar, ou nós deixamos passar. O que levaria aquelas mulheres ao túmulo? Além desses nobres sentimentos. O que conduziria aquelas mulheres ao túmulo, além do amor, do carinho, da afeição que elas tinham por Jesus? O que poderiam levar aquela mulher ao túmulo? O que leva as pessoas hoje a visitar o cemitério? O que leva as pessoas hoje a visitar os túmulos? O que levam hoje as pessoas
a ir a um cemitério, independente do motivo de direção que tenha, mas o motivo realmente é único. As pessoas vão aos cemitérios devido à morte. A morte é o motivo que leva as pessoas não só a habitar no cemitério, aqueles que falecem, mas também a visitar o cemitério. Aqueles que vão lá, eles vão com o seu coração cravado no seu coração, aquele sentimento de perda, aquele sentimento de morte. E no versículo 5, que nós lemos neste texto, nós nos deparamos com uma pergunta daqueles anjos, daqueles varões que estavam ali naquele lugar. E não apenas uma pergunta, mas uma repreensão a elas. E eles disseram: por que buscais o que vive entre os mortos? Por que buscais, outra versão diz, o vivente entre os mortos? O que vocês estão fazendo aqui? A quem vocês buscam não está aqui. Vocês estão buscando no lugar errado. Vocês estão buscando em uma condição totalmente fora. O que realmente tinha levado aquelas mulheres ali? Essa é a nossa pergunta desta manhã. O que levou ali Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Maria Salomé, ou Salomé? O que levou aquelas mulheres ali naquele túmulo? Além dos sentimentos nobres que elas tinham. Esse tem sido o grande mal do cristianismo. Esse tem sido o grande mal que tem afetado de uma forma perspicaz, de uma forma muitas vezes sutil, a vida das pessoas que se dizem cristãs. A vida das pessoas que se dizem amar a Deus. Muitos que se dizem cristãos trazem em si, na sua mente, uma concepção clara que o Filho de Deus se encarnou, cumpriu o seu ministério, morreu e não ressuscitou. Na verdade, o que levou aquelas mulheres ao túmulo é exatamente isso. Jesus, o Filho de Deus, encarnado, veio a este mundo, cumpriu o seu ministério e continua no túmulo. Elas foram lá por causa desta crença. Elas foram lá porque elas tinham certeza disso. Elas tinham convicção que elas iam encontrar o corpo de Jesus, prepararam ali os aromas. Continuam buscando Jesus entre os mortos. Eu não falo de uma crença que possa querer dizer que Jesus não ressuscitou. Já existia nos passados. Os fariseus e os saduceus eram crenças diferentes. Os saduceus não criam na ressurreição e nem criam em anjos. Essa crença ainda existe. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que pregam um Cristo vivo, mas vivem um Cristo morto. Uma incredulidade na eficácia do Cristo vivo. Elas pregam a palavra, mas não vivem a palavra. Elas pregam a ressurreição, mas não vivem a ressurreição. Acreditam na ressurreição, mas são incrédulos no que se refere aos resultados que a ressurreição produz. O apóstolo Paulo diz: se Cristo não houvesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, não teria valor algum, não haveria propósito algum na nossa fé. E quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que pregam um Cristo ressuscitado, mas têm uma fé aniquilada, uma fé abalada, ainda estão em busca de um Cristo morto, ainda estão atrás, indo tentar levar primícias, levar aromas, levar coisas que poderiam realmente manifestar um ato de amor para Deus ou para Cristo. Mas atitudes que não trazem resultados, atitudes que não têm efeito, pode até preencher uma lacuna na alma momentânea, uma satisfação de dever cumprido, mas não há resultados. Não há manifestação da glória, não há manifestação do poder, porque a ação do poder de Deus vem através de um Cristo vivo, de um Cristo ressurreto, de um Cristo que não ficou no túmulo. Essa incredulidade neutraliza totalmente o agir de Deus na minha vida.
se eu achar que eu vou fazer as coisas para Deus, eu vou agradar a Deus com aquilo que eu faço, e vou expressar o meu amor com o que eu faço para Deus, eu estou assimilando em mim, como aquelas mulheres assimilaram. Nós precisamos ir ao túmulo e levar especiarias, para demonstrar o nosso amor, porque nós realmente amamos, mas estamos agindo de uma forma errada, estamos agindo de uma forma realmente na contramão. Na verdade, se os discípulos realmente crescem no que Jesus havia falado no decorrer do seu ministério, ele vinha sempre avisando: não importa que o Filho do Homem seja crucificado, mas ao terceiro dia ressuscita. Aqueles anjos mesmo disseram àquelas mulheres. E o versículo 8 diz: e elas se lembraram das suas palavras. Como dizia, caiu a ficha. Que coisa, como que demora isso para assimilar ao nosso coração. Precisamos sempre sermos lembrados, relembrados, alfinetados, cutucados, confrontados para isso. E muitas vezes Deus permite os confrontos, permite o confronto da dor, permite o confronto da perda, permite o confronto da nossa saúde abalada, permite o confronto quando nós temos medo. O Senhor permite esses confrontos para que nós venhamos lembrar que Ele está vivo, que Ele é o Senhor de todas as coisas, que Ele é o Cristo ressurreto, Ele não está mais no túmulo, Ele ressuscitou. Muitas vezes nós nos alegramos com isso, muitas vezes nós dizemos glória a Deus que Ele está vivo, mas o que isso significa para nós? O que isso significa para a tua vida? O que isso significa para a tua casa? O que isso significa para o teu relacionamento conjugal? Quando você pensa em desistir, quando você pensa em separar, quando você pensa em retroceder, quando você pensa em abandonar, você ainda está indo para o túmulo. E a minha palavra nesta manhã é para você: saia desse cemitério, meu irmão. Saia desse cemitério. Cemitério é lugar de mortos. O nosso Deus não está morto, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Se os cristãos realmente crescem em nossos dias, eles estariam fazendo duas coisas. Eu quero colocar duas coisas aqui. Duas coisas apenas. Assim como os discípulos. Se os discípulos crescem que Jesus ressuscitaria, eles não iriam no cemitério. Aquelas mulheres não iriam no cemitério. Pedro depois foi no cemitério com a palavra daquelas mulheres, correu lá para constatar. Constatar o que? Jesus já estava dizendo, Jesus já estava falando. Eles deviam estar reunidos, preparados, assentados numa mesa e falar assim: Jesus vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar. E a hora que ressuscitar, Ele vai vir atrás de nós, uai. Aonde você acha que Jesus iria depois de ressurreto? Se quem Ele tinha com eles eram os discípulos. Aonde você acha que Jesus quer habitar? Aonde você acha que Jesus quer estar? Aonde você acha que Jesus quer manifestar o seu poder? É no meio dos discípulos, é no meio da igreja do Senhor, é no meio da igreja de Cristo, mas ela precisa entender que o Cristo não está morto, Ele está vivo. Se os cristãos realmente creem nisso, ou crescem nisso, eles estariam fazendo duas coisas. Primeira coisa, celebrando a presença de um Cristo vivo. A gente vê mais choro e lamento do que celebração. A gente não vê alegria nas pessoas, principalmente com as circunstâncias que estamos vivendo. Eu creio que Jesus, quando sobe o Gólgota, levando aquela cruz, o seu semblante estava descaído. Não havia formosura nele, como Isaías diz. O peso do pecado estava sobre ele, mas o seu íntimo estava regozijando diante de Deus. E até pedindo: Senhor, me ajuda a cumprir isso. Porque ele também era tentado a desistir. A alegria precisa estar no nosso coração. Nós vamos entender que existe um problema aí, existe uma condição decadente de saúde no nosso planeta. Existe uma condição decadente moral no nosso planeta e muito mais no nosso Brasil. Existe uma decadência espiritual na nossa nação brasileira. Eu vou trazer mais para próximo. Existe uma decadência espiritual na nossa cidade, no nosso país. Uma decadência moral, uma decadência emocional, uma decadência política. Existe uma decadência, está tudo em decadência nesse país, na nossa nação.
Mas existe um Cristo vivo que habita na igreja do Senhor, uma igreja que precisa se levantar, uma igreja que precisa se manifestar, uma igreja que precisa tirar o foco das circunstâncias. Estão brigando se a igreja abre, se o templo abre, se o templo fecha. Para com isso, meu irmão. Vai para o pó, coloca a tua boca no pó, diz Jeremias. Talvez aí haja esperança. Esse é o nosso caminho. Esse é o caminho da igreja de Cristo. Se lançar diante do Senhor, chorar, lamentar pelos seus pecados, lamentar pelas suas transgressões, não rasgar as suas vestes, mas rasgar o seu coração diante de Deus, se humilhar diante de Deus, chorar pelas vidas, clamar pelas vidas que estão lá fora. O número da morte pelo Covid no Brasil é aterrador. Mas ninguém pensa do número da morte das pessoas sem Cristo. Se nós pudéssemos ouvir isso, talvez nós acordaríamos. Se pudéssemos fazer uma análise, tivesse condições para isso, talvez a igreja de Cristo acordaria. E eu pergunto, o que a igreja está fazendo? O que a igreja está fazendo? Levando essência, perfume no túmulo? Nós vamos celebrar a presença do Cristo vivo. Ele está vivo e Ele está conosco, Ele está em nós, Ele habita em nós e Ele quer manifestar o seu poder através de nós, através da igreja. E muitas vezes a igreja fica se perdendo por picuinhas, como dizem, por mimimis. Nós precisamos despertar, irmãos. A igreja de Cristo precisa ser restaurada. A igreja de Cristo precisa ser mudada, transformada. Ela precisa se arrepender. Precisa voltar, sair do rumo do cemitério e caminhar em rumo à guerra, à batalha. Duas coisas. Primeira, celebrando a presença de Cristo. Segundo, aguardando com expectativa a sua volta. Ele vai voltar ou não vai? Atos capítulo 1, versículo 9 a 11, quando os discípulos estão no monte e Jesus começa a ser recebido aos céus, e ele vai subindo e uma nuvem o envolve. Dois anjos aparecem ali e eles dizem àqueles homens, varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará. E qual é a expectativa da igreja nisso? Qual é a expectativa? Muitas vezes a igreja ora dizendo, Senhor, volta logo, Senhor, não por desejo muitas vezes de estar com Cristo, mas por desejo de fugir das tribulações dessa terra. Nós temos que ansiar por isso. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo retrata a igreja como a noiva de Cristo, como a noiva. E todo mundo sabe que uma noiva decente, uma noiva que realmente se preserva, e quando marca a data do seu casamento, ela fica ansiosa com aquilo. Ela só pensa no casamento, ela sonha com o casamento, ela come pensando no casamento, ela dorme pensando no casamento, ela age o dia todo, 24 horas, pensando no casamento. A igreja de Cristo, como noiva de Cristo, perdeu a essência do casamento, perdeu o foco do casamento, desviou o seu olhar para outras coisas, não está aguardando a vinda do Senhor. Se Cristo voltar agora, muitos que se dizem igreja do Senhor, vão fazer parte de outra comunidade, infelizmente. Ela não caminha dessa forma. Por qualquer coisa, retrocede, abandona e deixa. Muitos dizem crer em Cristo ressurreto, mas a vida do Cristo vivo não tem efeito na sua vida. Cristo não tem domínio sobre eles. Este cristão não anda em submissão e sujeição a Cristo. Quem ama a Cristo obedece. Quem ama a Cristo se sujeita. Quem caminha com Cristo vivo se dobra diante desse senhorio de Cristo na sua vida. Romanos capítulo 6, versículo 9. Romanos 6, 9 a 11, assim: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte, já não tem domínio sobre ele, pois quanto ao ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto viver, vive para Deus. A morte nossa hoje é para o pecado. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus
em Cristo Jesus. Mortos para o pecado, renunciando o pecado, mas vivos para Deus. Vivos para Deus. Não fique procurando um morro para se encostar. Não fique procurando um travesseiro para se acomodar. Coloque-se diante de Deus, meu amado. Ah, pastor, eu não sei o que fazer. Vai orar, meu irmão. Eu também não sei. Eu não sei o que fazer. Mas eu vou orar, vou clamar a Deus. Eu sei que Deus tem um propósito nisso. Eu sei que Deus tem um desejo nisso, tem algo para nós nesse tempo. Nós precisamos estar preparados, irmãos. Precisamos estar preparados. Uma vez eu ouvi de um produtor que num tempo difícil de crise, ele estava ampliando a sua forma de trabalhar, a sua indústria, a sua capacidade. E eu falei para ele, falei assim, mas você é corajoso, rapaz. Você num tempo desse de crise, quando o que você produz está em baixa e que não há perspectiva de mudança, você está ampliando. Ele falou assim, o tempo de crescer é em tempo de crise. Porque quando a crise passar, eu já estarei grande. E eu creio que a igreja precisa crescer neste tempo de crise. De crescer não diria em números, mas crescer em espiritualidade, e crescer em qualidade, crescer em adoração a Deus, mas adoração do coração, não adoração de lábios, não adoração com holofotes, não fazer as coisas para colocar na mídia, para todo mundo ver o que estão fazendo. É abominável isso, irmãos, é abominável. A mídia está cheia disso, pessoas muitas vezes propagando, orando na frente de hospitais, o Brasil inteiro assim, amém, glória a Deus para isso, mas aquela ideia de propagar isso, e muitas vezes vem aquela frasezinha assim, olha, estão fazendo, você faça alguma coisa, como que chamando a atenção, como achando que estão fazendo algo muito importante. A própria palavra de Deus é assim, quando você fizer tudo que for mandado, quando você fizer apenas tudo o que foi lhe determinado, você é um mau servo. Você é um mau servo. Nós precisamos fazer para o Senhor. É para a honra e glória dEle. É para a exaltação do nome dEle. A nossa luta não é contra carne e sangue, não são contra os homens. Nós não precisamos de evidência nessa terra, nós precisamos de evidência no céu. O nosso nome está escrito no céu, no lugar de autoridade. Nós precisamos de evidência, é lá. Muitas vezes estamos como discípulos lamentando a morte de Jesus, sem saber que ele estava vivo. Eles estavam chorando pela morte de Jesus, e Jesus estava vivo. Lembra os dois descendo o caminho de Emaús? Lá em Lucas, no último capítulo de Lucas, quando eles... Lucas capítulo 24 mesmo, versículo 36 em diante. Eles descem de Jerusalém para Emaús, chorando e lamentando os últimos acontecimentos, isto é, a morte de Jesus. Jesus chega com eles, caminha com eles, e eles não conseguem perceber, o lamento deles era muito grande, o choro deles era muito grande, a angústia deles era muito grande. Muitas vezes a angústia do nosso coração nos leva a deixar que o Espírito Santo se torne imperceptível a nós. Ele está conosco, o Senhor está conosco, Ele quer agir na nossa vida, Ele quer nos direcionar, Ele quer nos conduzir, Ele quer nos orientar, Ele quer mostrar o caminho, Ele quer nos dar a vitória, mas nós estamos focados na angústia, na amargura das circunstâncias momentâneas e não deixamos nos levar pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes focamos o mal da humanidade e permanecemos cegos para o mover da glória de Deus. Talvez você esteja perguntando, mas como eu vou então buscar o Cristo vivo no lugar certo? Como eu vou buscar o Cristo vivo no lugar certo? Jesus responde. Lucas capítulo 9, versículo 23, diz assim, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo. Negue as suas vontades, seus desejos, negue os seus sentimentos, suas emoções, as suas amarguras. Passe por cima disso. Foque em Jesus. Seguir Jesus quer dizer focar em Jesus. O meu alvo, a minha direção, o meu caminho, a minha orientação é Cristo. Siga o Senhor. Tome cada dia a sua cruz. Está sofrendo? Carregue a sua cruz. Está chorando? Carregue a sua cruz. Não fique lamentando por isso, mas carregue, mude ela de lugar. Mude ela de lugar.
Tem gente que joga a cruz no chão, deita em cima e fica chorando e pedindo, Senhor, tem misericórdia de mim. Não, meu irmão, levanta, coloca a cruz no ombro e siga em frente. Siga Jesus, porque é na direção de Jesus que você vai ter a vitória. Se eu estiver preocupado com a minha reputação, com as minhas vontades, com as minhas razões, com os meus desejos, com os meus interesses, com os meus sonhos, jamais conseguirei buscar o Cristo vivo. Jamais conseguirei viver o Cristo vivo. Mas se eu fizer o que Jesus diz, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Então aí sim, o efeito do Cristo vivo se fará em mim, me salvando, me regenerando, me libertando, me curando, me transformando. É interessante, irmãos, como que o nosso coração é enganoso e falso. Muitas vezes nós começamos a orar a Deus e começamos a nos justificar diante de Deus. Eu muitas vezes fico observando isso. Ah, Senhor, perdoa os meus pecados, eu sou pecador. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados, todos. Quais? Que pecados? Ah, Senhor, porque eu sou fraco. Deus sabe que você é fraco, é por isso que Ele morreu na cruz por você. Não precisa ficar se justificando. Ah, o Senhor sabe, Senhor, que eu não suporto muitas vezes confronto e eu perco a razão. Deus sabe disso. Mude de atitude, meu irmão. Se humilhe, seja humilde. Quando alguém lhe ferir uma face, dê a outra. Mas não fique depois justificando para Deus, dizendo, Senhor, o Senhor viu o que aconteceu? Eu submeti, eu dei a outra face. Para com isso, meu irmão. Se humilhe diante do Senhor. Coloque-se diante do Senhor. Tome cada dia a sua cruz. Siga o Senhor. Então aí sim o efeito do Cristo vivo fará na sua vida. Não busque um vivo entre os mortos, mas morra para si mesmo. Não busque um vivo entre os mortos. Morra você para o pecado. Morra você para a perdição. E viva aquilo que Cristo conquistou lá na cruz e selou na sua ressurreição. Venceu a morte. Toda a autoridade, Jesus disse, foi-me dada no céu e na terra. Creia e viva um Cristo eficaz. Viva isso na tua vida. Viva isso na tua vida. A cada dia do teu viver, a cada momento da tua vida, viva um Cristo eficaz, que faz e acontece. Não é um Cristo que faz o que você quer, não. Mas um Cristo que faz o que Ele quer e que você esteja debaixo da direção e do cuidado dEle e do propósito dEle. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça e que o Espírito Santo de Deus possa realmente encher a tua vida e o teu coração de graça, poder e unção dEle em você. Coloque o teu coração diante do Senhor, coloque a tua vida diante do Senhor. Eu quero orar por você nesta hora. Eu quero colocar a tua vida diante do Senhor. Talvez você tenha vivido momentos difíceis. Eu sei que são tempos difíceis. Para todos nós. São tempos de lutas, de batalha. Mas creia numa coisa, que depois da luta vem a bonança. Os maiores avivamentos acontecidos na nação de Israel, eles foram antecedidos por grandes situações de perdas, de destruição. Sabe qual é o caminho para o avivamento? Só existe um: arrependimento e conversão. Muitas vezes nós oramos e pedimos avivamento para o Senhor, mas o nosso coração está endurecido. Eu quero que o Senhor me avive, que o Senhor me torne vivo novamente, cheio da alegria, da graça e da unção de Deus. Mas eu não quero abrir o meu coração para ser esmiuçado diante do Senhor, debulhado diante do Senhor. Tem áreas da nossa vida que nós trancafiamos e impedimos o agir de Deus. Mas coloque a sua vida diante de Deus neste momento. Fale com Deus nessa hora. Eu quero orar, clamar a Deus pela tua vida. Paizinho, nós clamamos, ó Pai, a Ti, Senhor, pelas nossas vidas. Nós somos muitas vezes cheios de teorias, ó Pai, cheios de entendimento, mas, ó Pai amado, as atitudes nossas muitas vezes são tão frágeis e tão pequenas. Queremos, ó Pai, realmente Te agradar, Senhor. Queremos fazer a Tua vontade. Queremos sermos aprazíveis diante de Ti, ó Pai. Queremos que o Senhor tenha prazer nas nossas vidas. Mas muitas vezes, ó Pai, nós queremos fazer com as nossas mãos.
e buscamos o Senhor no lugar errado, ó Pai. Buscamos o Senhor, Senhor amado, de uma forma errada. E, Senhor amado, só existe uma forma, Senhor, de buscar ao Senhor e realmente alcançar, ó Pai, essa busca. A Tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Uma das reclamações, se podemos usar esta frase, esta palavra para o Senhor, do Senhor em relação a Israel, que Israel era um povo que buscava Deus de lábios. E o Israel do Senhor hoje, muitas vezes, tem buscado o Senhor de lábios, de palavras, bons conceitos, ó Pai, mas vidas sem conceito, vidas distantes do Senhor. Senhor amado, sabendo da Tua vontade e desagradando a Tua vontade, ó Pai, desagradando o Senhor. Leva-nos para a Tua presença, Senhor, que a Tua palavra venha a ser plantada no nosso coração, para que ela possa produzir frutos em abundância. Te louvamos, te adoramos e te agradecemos, ó Pai. Obrigado pela Tua vida por nós. Obrigado pela Tua morte por nós. Obrigado, Senhor, porque o Deus vivo que Tu és, é porque o Senhor venceu a morte. O último inimigo a vencer é a morte. E nós vamos vencer também, ó Pai. E vamos viver eternamente com Cristo na glória. Maranata, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, cada ouvinte nosso. Abençoa cada participante deste culto, cada irmão desta igreja, ó Pai. Este povo. Senhor, levanta esta igreja no poder do Teu Espírito. Que haja um quebrantamento, um arrependimento, ó Pai. Que venhamos chorar e lamentar diante do Senhor pelas nossas transgressões, ó Pai. Limpa, Senhor, a nossa mente. Limpa, Senhor, o nosso coração. Purifica-nos, ó Pai, para que sejamos mais alvo do que a neve. Nós Te louvamos, Te adoramos e nós nos entregamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça e que a unção de Deus esteja sobre a tua vida. Amém? Às 19 horas nós teremos uma live que vai ser hoje, pelo fato de ser o primeiro domingo do mês, por conta dos jovens. Às 19 horas estaremos juntos, honrando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Nós vamos despedindo aqui, eu quero deixar mais uma canção para você, a razão da nossa fé. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Seu Filho amado para perdoar, para me salvar, na cruz morrer por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei,
Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vivo está.